Olá, alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de português. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o predicativo. Caracterização, opinião, avaliação, julgamento. Na aula passada, nós estudamos sobre os verbos de ligação, como eles nos ajudam na construção de sentido do texto e também vimos sobre o predicado nominal e a estrutura do predicado nominal. Hoje nós estudaremos sobre os tipos de predicativos. Então, só para relembrar, predicado é a declaração que se faz a respeito do sujeito. Então, é tudo aquilo que o sujeito sofre ou que o sujeito pratica. Todo predicado ele vai apresentar um verbo, seja ele um verbo nocional, significativo, ou um verbo de ligação. O predicado está sempre em concordância com o sujeito da oração. Ou seja, sujeito simples, esse verbo tem que se ajustar a ele, fazendo a concordância. Sujeito composto da mesma forma. No predicado, todo predicado ele vai apresentar uma informação a respeito do sujeito. Por exemplo, chegou exausta, Pedro morreu. Observe que na primeira oração, chegou exausta, nós temos apenas o predicado. Chegou exausta. Quem chegou exausta? Ela. O sujeito aí está subentendido. Pedro morreu. Observe que nós temos como predicado da oração apenas o verbo morreu, que é um verbo intransitivo. Sendo assim, ele não necessita de nenhuma outra palavra para completar o sentido dele. Ele sozinho repassa a informação. Tipos de predicado. Na língua portuguesa nós temos dois, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Falaremos agora sobre a classificação sintática dos verbos. Vamos relembrar, porque é muito importante relembrar a classificação sintática para que nós possamos entender o predicativo do objeto. Então, nós temos verbos de ligação, eles vão indicar estado, mudança de estado, e eles vão servir para ligar o sujeito a um atributo desse sujeito, que posteriormente chamaremos de predicativo do sujeito. E os verbos nocionais, que são aqueles verbos que vão indicar ação. Os verbos nocionais são de dois tipos: transitivos, são aqueles que vão necessitar de um complemento, eles vão apresentar um complemento, esse complemento pode ou não vir ligado por preposição. E nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não necessitam de complementos. Eles possuem sentido completo. Falaremos sobre o predicativo do sujeito. O que seria? O predicativo do sujeito, ele é um atributo, ele é uma palavra que ele vai conferir uma qualidade ao sujeito, ou seja, é um atributo do sujeito. Ele é uma característica do predicado nominal. O predicativo do sujeito, ele vai ocorrer, ele é um termo lá de dentro do predicado nominal, como vimos na aula passada. O predicativo do sujeito, ele é o núcleo do predicado nominal. Ele é um termo integrante da oração e ele acontece sempre com verbos de ligação? Nem sempre. Às vezes nós temos predicativo do sujeito com verbos significativos, como nós ainda veremos no decorrer da aula. Então, nós já sabemos que o predicativo do sujeito é aquele elemento do predicado que ele vai informar algo a respeito do sujeito. Observe na oração. João é feliz, sujeito da oração. João. A informação dada sobre João é feliz. Então, compondo o predicado, nós temos o verbo de ligação é e nós temos a palavra feliz. Essa palavra feliz, ela é uma característica de quem? Do sujeito. Percebam aí que feliz é o estado de espírito de João, o estado de humor de João. Então, nós vamos chamar a palavra feliz, sintaticamente falando, de predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade atribuída ao sujeito. Leia o trecho de uma reportagem publicada em um site de turismo. Observe a manchete. Fernando de Noronha é melhor destino para amantes da natureza. Quem é o sujeito da oração? Só é fazer a pergunta para o verbo. Quem é melhor destino para amantes da natureza? Eu acho o sujeito, Fernando de Noronha. O que está sendo falado de Fernando de Noronha?
que é o melhor destino para amantes da natureza. Observe que nós temos um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente eu tenho uma qualidade que é atribuída a esse sujeito. Qual é a qualidade ou a característica de Fernando de Noronha? Que é o melhor destino para amantes da natureza. Então, esses termos funcionam como a qualidade do sujeito, no caso, o predicativo do sujeito. Então, ele sempre vai expressar uma avaliação, uma opinião, um julgamento a respeito do sujeito a que ele se refere. Observe e compare os trechos a seguir. A fera era um cachorro fila rajado, um cachorro enorme, sua cachorrinha é pesada. Ela fica uma beleza. Ela fica parecendo uma leoa. Analisando a primeira oração. Sujeito da oração. Quem era um cachorro fila rajado? A fera. Verbo de ligação. Era. Qual é a qualidade que está sendo atribuída ao sujeito fera? Que era um cachorro fila rajado. Um cachorro enorme. Perceba que a palavra enorme na segunda oração, ela se refere ao sujeito. Quem é enorme? A fera. Ou, no caso, aí, o cachorro. Sua cachorrinha é pesada. Sujeito da oração. Sua cachorrinha. É pesada? Predicado. O predicativo, nesse caso aí, é a palavra pesada. É o adjetivo que qualifica o substantivo cachorrinho. Então, em textos descritivos, textos narrativos, é muito comum nós utilizarmos o predicativo do sujeito. Se eu vou narrar, descrever personagens, ou narrar e descrever um determinado espaço, eu tenho que qualificar aquele sujeito. Os predicativos eles vão entrar nessa composição. A morfossintaxe do predicativo do sujeito, ela pode ser representada por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Então, veja nos exemplos. A menina parecia uma boneca. Observe que o sujeito aí é a menina. Parecia é o verbo de ligação. Uma boneca é a qualidade atribuída à menina. Então, observe que a palavra em negrito boneca, sintaticamente, é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser representado por um pronome. Então, veja só. Essa avó é minha. Então, perceba que o sujeito da oração é essa avó. O que está sendo atribuído ao sujeito? A expressão minha. Então, minha é o predicativo do sujeito. E minha, morfologicamente, é um pronome. Um adjetivo ou uma locução adjetiva. Os predicativos podem ser representados por um adjetivo ou uma locução. A menininha era linda. Observe o adjetivo linda em negrito. Ele se refere a quem? A menina. É a qualidade atribuída a ela. Pode ser representado por um numeral. Minhas avós são 3. Sujeito da oração, minhas avós. Predicado, são 3. Verbo de ligação, são 3. É a qualidade, é a característica atribuída às avós. Ou uma oração. Vamos falar agora a respeito do predicativo do objeto. O que seria o predicativo do objeto? Antes de conceituarmos, nós vamos relembrar sobre a transitividade verbal. Nós temos verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, e nós temos verbos bitransitivos. A transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais elementos da oração. Ou seja, ela estuda justamente o comportamento desses verbos, se eles necessitam ou não de serem complementados. Alguns necessitam de complemento ligado por preposição e outros complementos ligados sem preposição. Os transitivos diretos, eles vão possuir objetos diretos. Os transitivos indiretos, eles vão possuir objeto indireto, que é aquele termo, aquela palavra que completa o sentido do verbo, que na sintaxe nós chamamos de objeto. Por isso, por que eu estou relembrando? Porque o predicativo do objeto, ele vai trabalhar justamente, ele vai relacionar justamente esse termo. Ele vai relacionar esse termo a uma característica. Então, o predicativo do objeto é o elemento lá de dentro do predicado que se relaciona ao objeto. E ele vai atribuir agora a característica ou a qualidade a esse objeto e não mais ao sujeito. Observe na oração. O juiz julgou o réu culpado. Sujeito da oração. Quem julgou o réu culpado? O juiz. Então, achamos o sujeito. Julgou o réu culpado é o predicado. Como eu tenho aí um verbo de ação, esse é um predicado verbal. Logo, o verbo quem julga, julga algo ou julga alguém. Então, esse verbo ele é um verbo transitivo direto.
ele necessitou de complementos, de palavra para completar o sentido dele, que são as palavras o réu, culpado. Agora observe que o réu completa o sentido do verbo julgou. Julgou o quê? O réu. Como? Culpado. Percebam que aí esse verbo ele vai ter, né, esse complemento, o réu culpado. A palavra culpado ela não se refere ao sujeito da oração. Quem era culpado? O réu. Então, observe que o culpado é uma característica do réu. E, sintaticamente falando, o réu é o objeto direto da oração. Então, eu vou dizer que aí eu tenho um predicativo do objeto. Agora, a qualidade é atribuída ao objeto da oração e não mais ao sujeito. Outra oração. Eles encontraram a bolsa intacta. Quem encontra, faça a perguntinha para o verbo. Quem encontra, encontra algo ou alguma coisa. É um verbo transitivo, direto, porque não foi ligado por preposição. Quais são os complementos desse verbo? A bolsa. Ah, encontrou a bolsa. Como? Intacta. Observe que o objeto, a bolsa, o objeto direto que completa o sentido desse verbo, a bolsa. Mas precisou você dar uma informação sobre essa bolsa. Ela poderia estar extraviada ou intacta. Perceba que a palavra intacta, a qualidade da bolsa, a qualidade intacta, ela é atribuída à bolsa e não ao sujeito da oração. Daí nós vamos chamar a palavra intacta de predicativo do objeto. Então, os predicativos do objeto, eles vão ocorrer dentro de que tipo de predicado? Eles vão ocorrer dentro dos predicados verbos nominais. Por quê? Porque o predicado verbo nominal ele vai possuir dois núcleos, um verbo significativo e um nome, né? Um nome, uma qualidade. No predicado verbo nominal, o verbo vai ser um verbo transitivo ou pode ser um verbo intransitivo. Mesmo sendo um verbo intransitivo, pode ocorrer predicativo do sujeito ou predicativo do sujeito. Ocorre obrigatoriamente predicativo do sujeito ou do objeto. Observem aí, ó. Os alunos saíram da prova cansados. Sujeito da oração, os alunos. Saíram. Percebemos que o verbo sair é um verbo intransitivo. Ele não necessita de nenhum complemento, ele tem sentido completo. Quem sai, sai. A ação não precisa de ser completado o sentido. Agora, observe que foi colocado saíram da prova cansados. Perceba que a palavra cansados se refere ao sujeito da oração, os alunos. Então, eu tenho aí um verbo intransitivo e cansados é uma qualidade atribuída ao sujeito. Então, eu tenho aí a expressão cansados como predicativo do sujeito. Agora, observe a outra oração. Os alunos deixaram o mestre fatigado. Sujeito da oração, os alunos. Deixaram. Deixar é um verbo de ação. Quem deixa algo ou deixa alguma coisa. Deixou o quê? O mestre. O termo, o mestre, os termos o mestre, completa o sentido do verbo deixar. Então, o verbo deixar é um verbo transitivo, direto, e o mestre é o objeto direto que completa o sentido do verbo. E logo depois nós temos a palavra fatigado. Observe que a palavra fatigado, o adjetivo, ele completa o sentido, ele atribui uma característica ao termo o mestre e não aos alunos. Quem estava fatigado não eram os alunos, sujeito da oração, e sim o mestre. Então, observe que nesse caso, a qualidade é atribuída ao objeto da oração. Logo vai ser o quê? Um predicativo do objeto. A moça ganhou flores perfumadas. Observe aí na oração. Quem ganha, ganha algo. Ganhou o quê? Flores. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Flores é um objeto direto. Agora, observe que perfumadas é uma característica das flores e não da moça. Então, nesse caso, o predicativo é do objeto. A morfossintaxe do predicativo do objeto. A função do predicativo do objeto, como nós já vimos, ela pode ser exercida por palavras de duas classes gramaticais. Elas podem aparecer substantivo ou podem aparecer adjetivos qualificando esse objeto. Então, veja só no exemplo. O sofrimento transformou no homem. Quem transforma, transforma alguma coisa. Transformou. Logo em seguida, eu tenho a letra O, que nesse caso aí é um pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles completam o sentido de um verbo. Eu não posso dizer assim, o sofrimento transformou ele. Por que eu não posso
colocar ele como complemento desse verbo? Porque a regra da gramática diz que quem completa sentido de verbo são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então aí está substituindo o nome de alguém. É o objeto da oração. Observe que a palavra homem é um substantivo. Esse homem, ele é uma qualidade, característica atribuída ao objeto da oração. Veja na oração assim, ele sempre viu o amigo calmo. Ele sempre viu. Quem vê algo. Observe, vê o quê? O amigo, objeto direto. O adjetivo calmo, ele se refere ao amigo. Então, observe que nas duas orações eu tenho um adjetivo e tenho um substantivo, que são as classes gramaticais que vão aparecer na morfossintaxe do predicativo do objeto. Então, nós já sabemos que o predicativo do objeto ele confere uma característica a um objeto direto ou indireto. Ele aparece sempre em predicados verbos nominais e é um termo integrante da oração. Uma perguntinha para você questionar com o professor, com os professores de vocês. Predicativo do sujeito só é usado com verbo de ligação? Nós podemos responder através dessa tira. As imagens saíram borradas no primeiro balão de fala, mas as amostras de DNA ficaram ótimas. Isso é dar importância demais ao biscoito roubado. A tira aí, o sargento fala. Observe que no primeiro balão, fazendo a análise sintática, nós temos... Quem saíram borrado? As imagens. Então, as imagens é o sujeito da oração. O verbo sair é um verbo intransitivo. Então, ele não necessita do termo borradas. Borradas é só a forma, é só uma característica atribuída, aí só indica uma circunstância. Então, veja que borradas não se refere ao verbo, e sim se refere às imagens, que no caso é o sujeito da oração. Então, pela tira, nós podemos observar que o predicativo do sujeito ele pode ser utilizado com verbos significativos, com verbos intransitivos, Pode ocorrer também. Então, eu trouxe aqui para nós finalizarmos a nossa aula um mapa conceitual. Predicado, ele pode ser nominal, verbal ou predicado verbo nominal. Nós estudamos o predicado nominal, que é aquele predicado que possui um verbo de ligação e ele vai conter, dentro do predicado nominal, um predicativo do sujeito. Nós vimos também um pouco sobre o predicado verbo nominal, que vai possuir predicativo do sujeito e dentro dele pode ocorrer também o predicativo do objeto. Essa foi a nossa aula de português e eu espero ter contribuído com a aprendizagem de todos vocês. Até a próxima!